Capítulo 9. Preparativos para a ação coletiva. O que mais ouço sempre que digo que precisamos adiar a idade em que as crianças recebem smartphones e entram nas redes sociais é: concordo com você, mas é tarde demais. Tornou-se tão comum crianças de 11 anos andarem por aí com os olhos fixos no celular, rolando um feed infinito, que muitas pessoas acreditam que não há nada a fazer. Esse barco já partiu, me dizem. Para mim, essa metáfora com meios de transporte indica que precisamos agir agora mesmo. Já precisei desembarcar de aviões quando um problema foi identificado. Depois que o Titanic naufragou em 1912, seus dois navios irmãos foram retirados de circulação e sofreram mudanças para torná-los mais seguros. Quando se descobre que um novo produto é perigoso, sobretudo para crianças, faz-se um recall e ele só volta ao mercado quando o fabricante tiver resolvido o problema. Em 2010, adolescentes, pais, escolas e mesmo empresas de tecnologia não sabiam que os smartphones e as redes sociais tinham tantos efeitos nocivos. Hoje, sabemos. Não havia grandes sinais de uma crise de saúde mental em 2010. Hoje, estamos em meio a ela. Não somos impotentes, embora muitas vezes pareça ser o caso, diante do consórcio de smartphones, redes sociais, forças do mercado e influência social para nos fazer cair em uma armadilha. Cada um de nós, agindo a sós, constata que é muito difícil e custoso fazer a coisa certa. No entanto, se agirmos juntos, será muito fácil. Neste breve capítulo, explico o que são problemas de ação coletiva e descrevo alguns mecanismos comuns para resolvê-los. Depois, nos demais capítulos da parte 4, mostro o que governos, empresas de tecnologia, escolas e pais podem fazer para reverter a transição desastrosa da infância baseada no brincar para a infância baseada no celular. Cientistas sociais há muito estudam armadilhas em que cada indivíduo faz o que considera melhor para si, embora se todos fizessem como esse indivíduo, o resultado seria ruim para todos. Se o grupo trabalha de maneira coordenada, o resultado no longo prazo seria positivo. É isso que chamamos de problema de ação coletiva. Pré-adolescentes se veem presos a um problema de ação coletiva quando, no primeiro dia de aula do sexto ano, veem que alguns de seus colegas têm smartphones e acessam o Instagram e o Snapchat, às vezes inclusive durante a aula. Isso os pressiona a pedir smartphones e acesso a redes sociais também, embora fosse melhor para todos os alunos se nenhum deles tivesse smartphones ou acessasse as redes sociais. Alex Spence me explicou por que ficou desesperada para abrir uma conta no Instagram quando estava no sexto ano, apesar da proibição dos pais. Parte do vício pode ser explicada por seu desejo de se encaixar. Eu não queria perder nada, porque se deixasse passar alguma coisa, estaria por fora, e se estivesse por fora, as crianças ririam ou tirariam sarro de mim por não entender o que estava acontecendo e eu não queria ser excluída. Depois que alguns alunos ganharam smartphones e abriram contas nas redes sociais, os outros começaram a pressionar os pais. É doloroso para os pais ouvir dos filhos: todo mundo, menos eu, tem smartphones. Se eu não ganhar um, vou ser excluído de tudo. Poucos pais querem que o celular faça seus filhos pré-adolescentes se perderem, e a visão deles como párias sociais é ainda mais perturbadora. Assim, muitos pais cedem e compram um celular para um filho de 11 anos ou antes ainda. À medida que mais pais cedem, cresce a pressão sobre as crianças e pais não resistem, e até uma comunidade atinge um equilíbrio estável, embora infeliz, como todo mundo tendo smartphone e todo mundo se perdendo nele. É o fim da infância baseada no brincar. Como a adoção de novas tecnologias ocorre muito rapidamente no mundo digital, algumas empresas de tecnologia também se encontram diante de um problema de ação coletiva. Elas precisam agir rápido e recrutar o maior número de crianças e adolescentes possível. Não importa se sua própria política e a lei americana exijam que os usuários tenham mais de 13 anos. Qualquer empresa que de fato verificar a idade de seus novos usuários perderá os pré-adolescentes para concorrentes que não têm escrúpulos na hora de aceitá-los. Pais enfrentam problemas de ação coletiva também em relação à independência dos filhos. Era fácil mandar as crianças brincar quando todo mundo fazia isso, porém, num bairro onde não há esse costume, é difícil tomar iniciativas.
Pais que permitem aos filhos andar ou brincar desacompanhados em espaços públicos correm o risco de ter vizinhos desavisados chamando a polícia, que por sua vez pode recorrer ao Serviço de Proteção à Criança, que iniciaria uma investigação por uma suposta negligência. Os pais acabam decidindo que é melhor fazer como os outros pais, manter os filhos sob supervisão, mesmo que isso atrapalhe o desenvolvimento de todos. Como escapamos dessas armadilhas? Problemas de ação coletiva exigem respostas coletivas, das quais há 4 tipos principais. Cada um deles pode ajudar a promover uma mudança significativa. Número 1. Coordenação voluntária. Assim como acabam pressionando outros quando dão smartphones a seus filhos de 11 anos, pais podem se unir e se apoiar. O grupo Espere até o 8º ano é um exemplo maravilhoso desse tipo de coordenação. Quando o filho ainda está no ensino básico, os pais assinam um compromisso de que não lhe darão o smartphone até o 8º ano. O compromisso passa a valer quando 10 famílias com filhos da mesma escola e no mesmo ano o assinaram, o que garante que essas crianças terão com quem brincar e não se sentirão sós ou excluídas. As 10 famílias escapam juntas da armadilha, embora só até o 8º ano, o que ainda é cedo demais. Na minha opinião, o nome do grupo deveria mudar para Espere até o 9º ano. Número 2. Normas sociais e moralização. Uma comunidade pode passar a ver uma decisão pessoal em termos morais e expressar revolta ou condenação, como aconteceu em relação à direção alcoolizada, felizmente, ou a mãe que deixou seu filho de 9 anos andar no metrô sem o acompanhamento de um adulto, infelizmente. Número 3. Soluções tecnológicas. Um novo produto ou invenção podem mudar as opções e os incentivos para toda a comunidade, como a introdução de estojos com cadeado onde guardar o celular, o desenvolvimento de métodos de verificação rápidos e fáceis ou o lançamento de celulares básicos melhores, o que evitaria que as crianças entrassem nas redes. Número 4. Leis e regras. Governos podem criar leis, como exigir que as redes sociais verifiquem a idade de novos usuários ou esclarecer leis que dizem respeito à negligência, não culpabilizando aqueles que querem dar independência a uma criança. Instituições podem criar políticas, como a escola exigir que todos os alunos deixem os celulares guardados durante o dia. Antes de oferecer quaisquer sugestões, preciso fazer alguns comentários. Em primeiro lugar, sugiro algumas ideias que podem ajudar a maioria das famílias e das escolas, porém cada criança, cada família e cada escola são únicas. A maioria dos princípios psicológicos em que me baseio tem aplicação universal, porém minhas sugestões de como implementá-los podem não funcionar para você. Então, por favor, inove, improvise e procure avaliar os resultados. Em segundo lugar, tenho certeza de que me equivoco em alguns pontos. Ofereço conselhos baseados no que escrevi nos primeiros 8 capítulos, que contam com pesquisas de diferentes fontes, mas às vezes não se consegue replicar um estudo, ou cientistas sociais discordam quanto ao que ele significa, ou novas pesquisas apresentam outras direções. Por favor, consulte um suplemento online disponível. Finalmente, reconheço a dificuldade de ser pai ou mãe hoje e de lecionar, coordenar uma escola, treinar uma equipe ou trabalhar com crianças e adolescentes. E é ainda mais difícil ser adolescente. Estamos tentando fazer o melhor com tudo aquilo que sabemos sobre o mundo tecnológico em transformação que acelera e que fragmenta nossa atenção e altera nossos relacionamentos. É difícil compreender o que está acontecendo ou saber como agir. Contudo, precisamos tomar uma atitude, precisamos experimentar novas políticas e avaliar os resultados. Algumas das minhas sugestões são mais desafiadoras, já que exigem mudanças legislativas que esbarram na polarização política nos Estados Unidos. No entanto, mesmo no Congresso americano, proteger as crianças dos danos do mundo virtual é uma das poucas áreas promissoras no sentido de um acordo bipartidário. Se pudermos compreender a natureza dos problemas de ação coletiva, poderemos exigir leis para desarmar as armadilhas e alternar os incentivos. Se agirmos coletivamente, poderemos reverter a infância baseada no celular e restaurar, em algum grau, a infância baseada no brincar, que é mais saudável. Capítulo 10. O que governos e empresas de tecnologia podem fazer agora?
Como consumir o máximo possível de seu tempo e de sua atenção consciente? Quem disse isso foi Sean Parker, primeiro presidente do Facebook, em uma entrevista de 2017. Ele estava descrevendo o raciocínio das pessoas que criaram o Facebook e outras plataformas de rede social importantes nos anos 2000. No capítulo 2, citei outro trecho dessa entrevista no qual Parker explicava o ciclo de feedback de avaliação social, por meio do qual essas empresas exploravam uma vulnerabilidade na psicologia humana. Os aplicativos precisavam oferecer uma dose de dopamina de tempos em tempos porque alguém curtia ou comentou uma foto ou uma publicação sua. Isso vai fazer você contribuir com mais conteúdo, o que vai render mais curtidas e mais comentários para você. Parker disse que ele, Mark Zuckerberg, Kevin Systrom, cofundador do Instagram, e outros, compreendíamos isso conscientemente e seguimos em frente mesmo assim. Ele também disse: só Deus sabe o que isso está fazendo com o cérebro das crianças. Por que alguém trataria seus clientes assim? Porque usuários não são clientes para a maioria das empresas de rede social. Quando plataformas oferecem acesso a informações ou serviços gratuitos, em geral é porque seus usuários são o produto. Sua atenção é uma substância preciosa que as empresas extraem e vendem a clientes que pagam, os anunciantes. As empresas competem pela atenção dos usuários e, como cassinos, farão de tudo para retê-los, mesmo que isso os prejudique. Precisamos mudar os incentivos para que as empresas se comportem de outras maneiras, como aconteceu em muitas outras indústrias. Pense na regulamentação pela segurança da comida na era progressiva, ou na regulamentação pela segurança automotiva na década de 70. Ambas contribuíram para a queda da taxa de mortalidade infantil que já estava em curso. Entre os mais incisivos analistas dos incentivos que impulsionam as empresas de tecnologia estão Trishan Harris, especialista em ética do Google, que em 2013 criou uma apresentação de PowerPoint para seus colegas intitulada Um apelo para minimizar distrações e respeitar a atenção dos usuários. Harris notou que os produtos de apenas 3 empresas, Google, Apple e Facebook, estavam moldando aquilo para o qual a maior parte da humanidade dedicava sua atenção limitada e a esgotavam deliberadamente e sem cuidado algum. Segundo Harris, as escolhas de design das empresas de tecnologia haviam resultado em um colapso global do tempo disponível para qualquer coisa que não fosse tela. Harris saiu do Google em 2015 e depois fundou o Centro para Tecnologia Humanitária, uma organização importante que desde então vem oferecendo alertas e soluções. Em 2010, o Senado o convidou para depor em uma audiência sobre proteção do consumidor, quando então ele expôs os modus operandi das empresas pela atenção das pessoas. Há algumas vulnerabilidades psicológicas que podem ser exploradas, parte delas relacionada a nossas necessidades mais básicas. Segundo Harris, as empresas se veem presas a um problema de ação coletiva conhecido como corrida até o fim, porque se uma delas fracassa em explorar uma fraqueza psicológica disponível, acaba em desvantagem em relação a concorrentes menos escrupulosas. Ele dizia assim: na economia da atenção, a atenção é limitada, e o modelo de negócio baseado em anúncios exige sempre mais. Assim, temos uma corrida até o fim do tronco cerebral. Começa aos poucos. Primeiro, para conseguir sua atenção, disponibilizo recompensas do tipo caça-níqueis, com a ideia de deslizar a tela para baixo para atualizar, criando pequenos vícios. Tiro as dicas de interrupção com uma tela de feed automático, de modo que sua mente se esquece de fazer outra coisa. Isso não é o bastante, no entanto. Com a crescente concorrência por sua atenção, precisamos ir mais fundo no tronco cerebral, acessando sua identidade e fazendo com que você se torne dependente da atenção dos outros. Acrescentando o número de seguidores e curtidas, a tecnologia se aproveita da necessidade de validação social e as pessoas desenvolvem uma obsessão por feedback constante dos outros. Isso ajudou a alimentar a crise de saúde mental entre adolescentes. O modelo de negócio baseado em anúncios transforma os usuários em produto. A personalização confere às empresas de redes sociais muito mais poder que as indústrias da pré-digital baseadas em anúncios, como jornais e TV aberta.
Se nos concentrarmos nisso, começaremos a vislumbrar qual deve ser o papel das leis, não apenas em relação às redes sociais, mas também a jogos e pornografia online, que usam em grande parte as mesmas técnicas para atrair a atenção de menores de idade e obter seus dados. Há três imperativos básicos para o funcionamento de negócios cujo lucro deriva de anúncios em meio a conteúdo gerado por usuários. 1. Conseguir mais usuários. 2. Fazê-los passar mais tempo no aplicativo. E 3. Fazê-los publicar e interagir com mais conteúdo, o que atrai outros usuários para a plataforma. Uma maneira de aliciar mais gente é ignorar a proibição de usuários com menos de 13 anos. Em agosto de 2019, tive uma reunião virtual com Mark Zuckerberg, que estava procurando dialogar com um público amplo, incluindo seus críticos. Contei que, quando meus filhos entraram no sexto ano, eles viram que a maioria das crianças da turma, que tinham entre 10 ou 11 anos, tinha conta no Instagram. Então perguntei a Zuckerberg como ele pretendia fazer a respeito disso. Ele disse: mas não permitimos que menores de 13 anos abram uma conta. Então relatei que, antes da nossa conversa, eu havia criado uma conta falsa para uma menina fictícia de 13 anos, sem que houvesse nenhuma tentativa de confirmar a idade que eu alegava ter. Estamos trabalhando nisso, ele disse. Enquanto escrevi este capítulo, criei outra falsa conta. Ainda não há verificação de idade, muito embora as maneiras de fazê-lo tenham se aperfeiçoado nos últimos 4 anos. Tampouco se vê qualquer tentativa de desestimular as crianças a mentir quanto à idade. Se fosse fazer um esforço real para bloquear ou expulsar aqueles com menos de 13 anos, o Instagram perderia usuários para o TikTok e outras plataformas. O público mais novo é especialmente valioso porque os hábitos criados cedo muitas vezes duram a vida toda, de modo que as empresas precisam dessas pessoas para garantir um consumo robusto de seus produtos no futuro. A perda de mercado entre usuários jovens é encarada como uma ameaça à própria existência das empresas. Quanto ao segundo imperativo, usar a inteligência artificial para selecionar o que mostrar no feed de um usuário é uma estratégia que as empresas empregam para fazer os usuários passarem mais tempo em seus aplicativos. Com base no tempo que eles passam vendo diferentes tipos de conteúdo, a inteligência artificial lhes oferece mais de um ou de outro. É por isso que plataformas de vídeos curtos como o TikTok e o Reels do Instagram são tão viciantes. O algoritmo é capaz de determinar rapidamente quando os usuários param de rolar a tela, o que significa que ele pode identificar desejos e interesses do que o usuário talvez tenha em sua consciência, levando o menor a receber conteúdo sexual impróprio para a idade, por exemplo. Designers de tecnologia há muito aprenderam que reduzir o atrito ou esforço aumenta o tempo passado na plataforma, de modo que opções como reprodução automática e feeds infinitos incentivam um consumo maior de conteúdo no automático. Quando se pergunta às pessoas em que plataformas passam mais tempo do que gostariam, as vencedoras são redes sociais com essas características. Os jogos modernos usam truques diferentes para manter os usuários, como gratuidade, ciclos de validação, as loot boxes, que são essencialmente jogos de azar, e aventuras multijogadores que nunca chegam ao fim. Para atingir seu objetivo, que é incentivar os usuários a publicar mais conteúdo, as plataformas se aproveitam da alta sensibilidade dos adolescentes a status e recompensas sociais. Os streaks do Snapchat, por exemplo, gamificam as interações sociais ao incentivar os usuários a mandar uma foto para os amigos todo dia, para não quebrar a streak publicamente visível. Além disso, pressionam as crianças a passar mais tempo do que elas mesmas querem interagindo com sua rede de contatos, o que deixa menos tempo para a interação no mundo real. Outro exemplo é determinar como padrão os perfis abertos, de modo que o que quer que se publique se torne conteúdo para o maior número possível de usuários. Menores devem ser protegidos de produtos projetados para viciá-los. Eu gostaria que as empresas tratassem crianças e adolescentes com mais cuidado, por livre e espontânea vontade. Porém, considerando os incentivos de mercado e as normas de negócio, provavelmente serão necessárias leis para forçá-las a fazer isso. São 4 as principais estratégias que o governo e empresas de tecnologia podem pôr em prática para tornar o mundo virtual um lugar melhor para adolescentes. Número 1. Estabelecer o dever de cuidar. Em 2013,
Biban Kydron fez um filme sobre a vida de adolescentes no mundo online, In Real Life, e ficou muito assustada com o que descobriu a respeito das estratégias de exploração dos adolescentes pelas empresas de tecnologia. Enquanto trabalhava no documentário, Kydron se tornou par vitalício da Câmara dos Lordes do Parlamento inglês, e a segurança das crianças na internet passou a ser sua prioridade. Depois de muita discussão, ela formulou uma lista de padrões de design que as empresas de tecnologia poderiam adotar para minimizar os malefícios do tempo online de crianças e adolescentes. O código foi revolucionário ao responsabilizar as empresas quanto à maneira como tratam menores de idade. É dever delas projetar seu produto segundo os melhores interesses da criança, que o código define como qualquer um com menos de 18 anos. Por exemplo, em geral, para a criança é melhor que as configurações de privacidade padrão sejam as mais rigorosas, enquanto para a empresa é preferível que as publicações da criança fiquem visíveis ao maior número de pessoas possível. A lei, portanto, exige que a configuração padrão para menores seja o perfil privado. A criança precisa fazer ativamente a escolha de mudá-la se quiser que suas publicações sejam visualizadas por desconhecidos. O mesmo vale para os dados de geolocalização. O padrão deve ser a impossibilidade de se descobrir a localização de uma criança com base em um post ou no uso do aplicativo, a menos que ela escolha tornar público esse dado. Outra exigência, as plataformas devem ser transparentes quanto ao que estão fazendo, explicando sua política de privacidade e a natureza dos controles parentais em uma linguagem ou em vídeos que a criança consiga compreender com facilidade. Embora se aplique apenas a serviços oferecidos no Reino Unido, o código já teve dois efeitos abrangentes. Muitas empresas decidiram que não valia a pena oferecer produtos diferentes em países diferentes, por isso promoveram as mudanças em nível mundial. A Califórnia adotou sua própria versão do AACD, promulgada em 2022, e desde então outros estados fizeram o mesmo. Alguns críticos receiam que deixar a regulação a cargo do governo pode resultar em controle da internet, inclusive censurando um ou outro lado do espectro político. Esse receio não é descabido. A maior parte dos danos pelas quais as plataformas são responsáveis, porém, não tem a ver com o que os usuários estão publicando, e sim com decisões de design que são 100% da alçada dessas plataformas e que incentivam ou amplificam experiências prejudiciais. Leis recentes, como a COSA, se concentram no design e não no conteúdo. Mudanças de design, como ressaltar as preferências de privacidade, não oferecem vantagem a nenhum lado do espectro político. Quando o TikTok limitou a capacidade dos adolescentes de receber mensagens de desconhecidos em resposta ao código britânico, ou quando o Facebook recuou em relação ao modo como seus anunciantes podiam personalizar anúncios para usuários menores de idade, essas mudanças partiram de um ponto de vista neutro. Número 2. Elevar a maioridade na internet para 16 anos. No fim da década de 1990, não havia nenhuma proteção especial para as crianças na internet. As crianças podiam coletar e vender os dados sem o consentimento dos pais. Em resposta, a Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos recomendou que o Congresso criasse uma lei exigindo o consentimento dos pais antes de os sites adquirirem informações pessoais das crianças. O então deputado e hoje senador Ed Murkey, de Massachusetts, redigiu esse projeto de lei, definindo criança como qualquer pessoa com menos de 16 anos no que se referia à aquisição de dados. As empresas de e-commerce da época chiaram, unindo-se a grupos de defesa das liberdades civis preocupados com a possibilidade de que o projeto de lei dificultasse os adolescentes a encontrar informações sobre o controle de natalidade, aborto e outros temas sensíveis. Nas negociações do projeto de lei, acordou-se que a idade seria reduzida para 13 anos, decisão que não teve nada a ver com o desenvolvimento do cérebro ou maturidade do adolescente. Foi fruto de uma negociação política. Assim, 13 anos passou a ser a idade da maioridade na internet nos Estados Unidos e acabou pautando o restante do mundo. Qualquer pessoa com mais de 13 anos ou que diga ter mais de 13 anos pode ser tratada como um adulto no que se refere à aquisição de dados.
Além de estabelecer uma idade baixa para a maioridade, a lei conhecida como COPPA, do inglês Children Online Privacy Protection Act, fracassou em impor qualquer obrigação às empresas de verificar a idade dos usuários. Elas só precisavam evitar adquirir dados de usuários quando tinham evidências diretas de que se tratava de alguém com menos de 13 anos. O projeto de lei foi promulgado em 1998, quando a internet era um lugar muito diferente do que é hoje, e nada mais foi promulgado pelo Congresso desde então, embora muitos projetos de lei estejam sendo considerados quando escrevo em 2023, incluindo uma atualização da Copa que elevaria a idade de maioridade na internet para 16 anos. Ao determinar 13 anos como a maturidade na internet, a Copa sinalizou aos pais que o governo julgava essa idade apropriada para as crianças abrissem contas e usassem os serviços disponíveis. É similar à classificação indicativa dos filmes, por exemplo, que determina que os filmes são apropriados para que crianças de certa faixa etária vejam sem um adulto. No entanto, estar apto a ver um filme é muito diferente de estar apto a exercer autocontrole e fazer escolhas ponderadas quando se trata de sujeito às técnicas viciantes de poderosas empresas em busca de atenção dos usuários. Qual é a idade certa para a maioridade na internet? Não é a idade em que as crianças podem acessar sites ou vídeos no YouTube e no TikTok, e sim a idade em que um menor pode assinar um contrato com uma empresa. É a idade em que uma criança pode criar uma conta no YouTube ou no TikTok e começar a publicar vídeos próprios e receber um feed personalizado, em troca de entregar seus dados para a empresa para que ela os utilize como bem entender e os venda, como indicado nos serviços. Mesmo pais que se esforçam para manter as crianças longe do Instagram com frequência fracassam, como a mãe de Boston, citada no capítulo 1, ou como os pais de Alex Spence no capítulo 6. Quando falei com a mãe de Alex, ela descreveu assim seu desafio. Estou lutando contra a inteligência artificial e não tenho como vencer. Não consigo derrotar um computador mais inteligente que eu e que diz a ela como me enganar. Não podemos querer que o fardo do policiamento da idade mínima recaia unicamente sobre os pais, assim como não podemos culpá-los quando os adolescentes tentam comprar bebida alcoólica. Esperamos que os locais que vendam bebidas respeitem o limite de idade e devemos esperar o mesmo das empresas de tecnologia. Não acho que deveríamos alterar a maioridade da internet para 18 anos. A escolha original de 16 anos me parece correta como idade mínima para aceitar os termos de serviço e entregar os dados do usuário. Adolescentes de 16 anos não são adultos, mas são mais maduros e capazes do que eram aos 13. E acabaram de passar pelo que talvez seja o período mais sensível quanto a danos em consequência do uso de redes sociais, que ocorre entre 13 e 11 anos para meninas e 14 e 15 anos para meninos. Por outro lado, o córtex pré-frontal desses adolescentes continua em desenvolvimento e eles ainda são vulneráveis. Redes sociais, jogos online, pornografia e outras atividades ainda serão nocivos a muitos deles. Assim, não estou dizendo de modo algum que o mundo virtual, em sua presente forma, sem proteções, seja seguro para adolescentes de 16 anos. Mas, se vamos estabelecer uma idade mínima padrão a ser aplicada em âmbito nacional, então 13 anos é muito pouco e 16 anos parece um meio termo mais viável. E que dê certo receberia maior apoio político e social que um esforço para elevar a idade mínima para 18 anos. Eu apenas acrescentaria que adolescentes de 16 e 17 anos ainda são menores de idade e que as proteções de qualquer versão de um código de design adequado à idade ainda se aplicariam a eles. Portanto, acredito que o Congresso americano deveria reparar os erros cometidos em 98 e elevar a idade da maioridade na internet de 13 para 16 anos, como no projeto de lei original, e então exigir que as empresas ponham isso em prática. Número 3. Facilitar a verificação de idade. Quando ouvem o termo verificação de idade, as pessoas em geral presumem que os usuários terão de apresentar um documento, como a carteira de motorista, na hora de abrir uma conta ou acessar um site. É uma alternativa, e o estado da Louisiana estabeleceu uma lei em 2023 que exige que sites com mais de um terço de conteúdo pornográfico verifiquem se quem os acessa tem mais de 18 anos, usando o aplicativo da carteira de habilitação estadual.
É claro que poucos visitantes de um site de pornografia revelariam seu nome real, muito menos uma imagem de seu documento. Em resposta, o Pornhub simplesmente bloqueou o acesso ao site daqueles que parecem estar na Louisiana. Podem as plataformas de rede social pedir o documento de todos os usuários para provar que eles têm a idade permitida para abrir uma conta? Em teoria, sim. Os estados poderiam fornecer documentos de identidade para quem ainda não tem habilitação. Na prática, no entanto, as plataformas são hackeadas com alguma regularidade e seus bancos de dados são vendidos a ladrões ou publicados na internet, de modo que haveria uma ameaça significativa à privacidade e muitas pessoas deixariam de usar serviços importantes por isso. Sou contra exigir legalmente o uso de documentos de identidades emitidos pelo governo para acessar partes da internet administradas por entidades não governamentais. Há maneiras de verificar a idade da pessoa e, ao mesmo tempo, permitir que ela se mantenha anônima ao utilizar o site? Sim. Uma segunda possibilidade é os sites terceirizarem o trabalho para outra empresa que retorna simplesmente com um sim ou não. Tem idade suficiente ou não tem idade suficiente. Se a empresa que verifica a identidade for hackeada, o mundo fica sabendo que a pessoa em seu banco de dados teve sua identidade verificada, mas não que ela acessou o Pornhub ou outros sites. Empresas desenvolveram métodos como usar uma rede de pessoas para confirmar a idade umas das outras, emitir um token para quem já passou pela verificação de idade através de um método confiável. O token servirá como documento de identificação provando a idade da pessoa, mas sem nenhuma informação pessoal, de modo que um hackeamento não revelaria nada importante. Outro método é usar biometria para confirmar a identidade. A Clear, conhecida pela rápida identificação nos aeroportos, agora é usada como uma ferramenta de checar se seus clientes, cuja idade já foi verificada, têm idade para comprar bebidas alcoólicas em eventos e estágios. São tantas as empresas que oferecem método de verificação de idade que elas formaram uma associação comercial. A qualidade, a confiabilidade e a segurança desses métodos com certeza aumenta com o tempo. Espero que as empresas com intenção de comprovar a idade mínima comecem a fornecer um cardápio de opções aos usuários. Alguns dos métodos demandariam apenas alguns segundos. Leis como a da Louisiana acarretariam menos preocupações em termos de privacidade se permitissem que as empresas oferecessem várias opções confiáveis em vez da obrigação de apresentar um documento de identidade oficial. No entanto, não há um método perfeito para implementar a verificação de idade universal. Não há um método que possa ser aplicado a todos que entram no site que seja perfeitamente confiável e não levante nenhuma objeção por questões de privacidade ou liberdade civis. Porém, se abrirmos mãos de uma solução universal e pensarmos em ajudar os pais que querem que a internet tenha portões etários e se apliquem a seus filhos, então uma terceira abordagem se torna possível, que seria desenvolver uma maneira de pais identificarem os celulares, tablets e laptops de seus filhos como pertencentes a um menor de idade. Essa marca, que poderia estar tanto no hardware quanto no software, funcionaria como uma placa que informa as empresas com restrição de idade. Essa pessoa é menor de idade, não aceitar sem o consentimento dos pais. Uma maneira simples de fazer isso seria a Apple, Google e Microsoft, que criaram sistemas operacionais de quase todos os nossos aparelhos, acrescentassem outro recurso aos controles parentais já existentes. No iOS da Apple, por exemplo, pais já podem abrir contas familiares e inserir a data de nascimento dos filhos no primeiro iPhone deles. Pais sempre podem determinar que a criança só baixe aplicativos, filmes e livros apropriados para sua idade, no caso dos serviços da Apple. Por que não expandir isso de modo que a escolha dos pais seja respeitada por todas as plataformas que precisam de restrições de idade? Apple, Google e Microsoft poderiam criar um recurso que chamaremos de verificação de idade, que seria ativado automaticamente sempre que pais criassem uma conta para menores de 18 anos. Os pais poderiam escolher desativar a verificação de idade, porém, se ela fosse ativada como padrão, seria como muito mais amplamente utilizada. Quando qualquer pessoa usasse aquele celular ou computador para tentar criar uma conta ou entrar em uma outra conta, o site poderia fazer uma verificação simples, comunicando-se com o aparelho por duas respostas. Primeira, a verificação de idade está ativada?
E, se for o caso, número 2, o usuário tem a idade mínima necessária? Com esse tipo de verificação baseada nos aparelhos, pais, empresas de tecnologia e plataformas poderiam dividir a responsabilidade da verificação de idade. Um sistema assim poderia ter ajudado os pais de Alex a manter a filha de 10 anos fora das redes sociais que dominaram sua vida. Também poderia ter reduzido a pressão dos colegas sobre Alex, porque poucos deles estariam no Instagram. Ainda permitiria que os sites estabelecessem idades mínimas para os recursos específicos, como publicar vídeos ou receber mensagens de desconhecidos. Note que essa verificação baseada no aparelho não seria inconveniente para mais ninguém. Adultos que visitam um site com verificação de idade não precisam fazer ou mostrar nada, por isso a internet permanece igual para eles e não há nenhuma ameaça em termos de privacidade. Pais que querem que seus filhos possam abrir contas nas redes sociais ou acessar sites de pornografia podem simplesmente desativar a verificação de idade. Número 4. Incentivar escolas sem celular. No capítulo seguinte, sobre o que as escolas podem fazer, defenderei que todas as escolas do ensino básico ao médio proíbam celulares em nome não só da saúde mental dos alunos, mas também do desempenho escolar. Governos de todos os níveis, locais e federais, poderiam apoiar essa transição, alocando fundos para cobrir o baixo custo de comprar armários ou estojos com cadeado onde trancar os aparelhos. Determinados de educação em níveis estadual e federal poderiam apoiar pesquisas sobre os efeitos da ausência de celulares em escolas, para comprovar os benefícios para a saúde mental e o desempenho escolar dos alunos. Resumindo, governos em todos os níveis precisam mudar políticas que prejudicam a saúde mental dos adolescentes e apoiar políticas que as melhorariam. Nos Estados Unidos, governos estaduais e locais são em parte responsáveis pela supervisão das crianças no mundo real, e o governo federal é em parte responsável pela proteção deficiente das crianças no mundo virtual. Para corrigir a questão de precária proteção na internet, os governos federais e nacionais deveriam promulgar leis como a aprovada no Reino Unido, que exige que as empresas tratem menores diferentemente de como tratam os adultos, com um cuidado a mais. Governos nacionais também devem elevar para 16 anos a idade da maioridade na internet. Empresas de tecnologia podem ser a grande parte da solução, desenvolvendo melhores sistemas de verificação de idade e acrescentando recursos que permitam aos pais marcar os celulares e computadores dos filhos como impróprios para sites em que o acesso deve ser restrito, só permitido a partir de determinada idade. Esse recurso poderia ajudar a desenvolver e a resolver vários problemas de ação coletiva para pais, filhos e plataformas. Para corrigir a superproteção no mundo real, os governos estaduais e locais precisam ser mais claros quanto às leis de negligência e deixar os pais seguros de que não correm o risco de ser presos ou de ver o Estado intervindo em sua vida familiar se permitirem que seus filhos desfrutem de momentos sem a supervisão deles. Governos estaduais e locais devem incentivar o brincar livre e o intervalo nas escolas. Também devem considerar as necessidades das crianças no que se refere ao zoneamento e licenciamento, e investir em formação técnica ou profissionalizante e em programas que ajudam os adolescentes, e especialmente os meninos, a fazer a transição para a vida adulta.